Olá pessoal, eu deixei na aula passada, aula 9 de equação de primeiro grau, esse problema para vocês resolverem, certo? O problema diz assim, ó, veja lá, um número de dois algarismos é tal que o algarismo das unidades é a metade do algarismo das dezenas mais 1. Invertendo-se a ordem dos seus algarismos, obtém-se outro número, que somado ao primeiro resulta em 77. Encontre os dois números. Certo? Então veja bem, ele quer um número de dois algarismos que nós vamos chamar de XY. E ele disse que o algarismo das unidades é a metade das dezenas mais 1. Invertendo-se a ordem dos algarismos, ou seja, YX, obtém-se outro número que somado ao primeiro, que é o XY, resulta 77. Então vamos ver como é que é isso. Ó, número de dois algarismos, eu chamei de XY, certo? Qual que é o algarismo das dezenas? É esse e esse, algarismo das unidades. Ele diz assim no problema, ó, o algarismo das unidades, Y, é a metade do algarismo das dezenas, metade de x, mais 1. Tá lembrado que aqui é dezena e aqui é unidade? Se tivesse outro, seria centena, dezena, unidade, certo? Então, o algarismo das unidades, y, é igual a metade do algarismo das dezenas, metade de x, mais 1. Vamos chamar essa equaçãozinha de 1. Esse é um problema que aparece em duas variáveis, y e x. Tá? Mas ele diz assim, ó, invertendo-se a ordem, é xy, invertendo-se a ordem, yx, obtém-se outro número que somado ao primeiro é igual a 77. Então veja bem, invertendo a ordem, yx, eu vou ter um número, tá aqui, que somado ao primeiro, xy, é igual a 77. Mas vamos lembrar, como é que você escreve um número yx? É 10y mais x, lembra? 10y mais x é o yx, por quê? Porque aqui não é dezenas, eu tenho que multiplicar esse valor por 10. E aqui, unidade, eu multiplico por 1. 10y mais 1x, 10y mais x. E o xy? É 10 vezes x mais y, certo? Tá entendendo isso? Então, como aqui é dezenas, eu tenho que multiplicar aqui por 10, mais o y, tá? Eu dei até um exemplo numa outra aula aí, certo? Por exemplo, o número 32 é 3 vezes 10 mais 2. 3 vezes 10, 30, mais 2, 32. Correto? Se fosse centena, se aqui tivesse outro número, eu teria que multiplicar por 100. Aqui por 10, aqui por 1 e assim por diante. Então está aqui a equação do problema, que eu chamei de equação 2. Agora o que nós temos que fazer? Duas equações, duas variáveis. Vamos isolar x na equação 1. Por que o x na equação 1? Porque o x está mais fácil de isolar do que o y. O y, se substituir aqui, tem fração. Vamos sair fora da fração. Não que seja... É bom para aprender, mas se você já puder perceber essas coisas, melhor. Vou isolar x nessa equação 1 e vou substituir o que eu vou isolar onde? Na equação 2. Olha lá, isolando x em 1 e substituindo em 2. Então eu peguei a equação 1, está ela aqui. Vou isolar y, então vai ficar 2 vezes y, 2y, igual a x, 2 vezes 1, 2. O que eu fiz? MMC.
O 2 só não multiplica o x, porque ele tá embaixo do x, só não multiplica o x. O 2 multiplica y, o 2 multiplica 1, tá aqui. Agora isola x. X é igual a 2y menos 2. O 2 que está somando não vai passar para o lado do y subtraindo. Então x é igual a 2y menos 2. Essa equaçãozinha eu vou substituir onde agora? Na equação 2. Aí, ó, esse é o valor de x. Então vai ficar 10y mais... O que é o x? O x dá 2y menos 2. Sai ele aqui. Mais 10 vezes x de novo. 10 vezes x. Olha o valor de x. Ah, aí não tá dando para ver, né, pessoal? Agora que eu vi, tá? Aqui. Peguei aquela equação, vou substituir o x. Né? Então 10y tá lá. Mais x. Quem é o x? 2y menos 2. Mais 10 vezes x, 10 que multiplica, 2y menos 2, mais y, igual a 77. A equação agora ficou toda na variável y. Vamos somar, 10y mais 2y, 12y. 10 vezes 2, 20y. 12 mais 20, 22. 12 mais 20, 32. Mais 1, 33y. Igual a 77, está lá. Mais o quê? Menos 2. 10 vezes menos 2, menos 20. Menos 2 e menos 20 dá menos 22. Menos 22 eu vou passar para onde? Para o segundo membro. Subtraindo vem somando. Quanto é 77 mais 22? 99. Então o y é o quê? 99 dividido por 33. Quanto deu? 3. O y é igual a 3. Mas e o x? O x é 2 vezes y menos 2. Então tá aqui, ó. O que é o x? É 2 vezes y, que é o 3, menos 2, dá 4. Ora, se o x é 4 e o y é 3, o número xy é o quê? 43, 4, 3. E o outro, invertendo a ordem, como disse o problema? O outro não é yx? Então é 3 e 4, 34. Não é interessante esse problema? Muito bom. Bom para você praticar um pouquinho aí a álgebra. Tá certo? É uma equação, na verdade é um problema com duas variáveis. Por isso que nós tivemos que juntar duas equações, você viu? Com x e y. Tá certinho? Então veja bem. Ele diz assim no problema, verificando, ó, o algarismo das unidades, 3, é a metade desse, 2, mais 1, vê se não é. Se 3 não é metade de 4 mais 1. Certo? E a soma dos dois dá quanto? 43 mais 34. O problema diz que dá 77, de fato. 4 mais 3, 7, 4 mais 3, 77, tá bom? Então essa aí é a aula 10. Sobre equação de primeiro grau, em que é dado o problema, interpretado, montada a equação e resolvida. Tá bom? Eu vou ver o que a gente pode trazer mais sobre equação de primeiro grau. Tá bem? Então, pessoal, muito obrigado. No momento é só. Até a próxima aula.